Bom, fala pessoal, tudo bom com vocês? Na última aula a gente viu sobre as invasões estrangeiras, né, que aconteceram no Brasil durante o período colonial, e hoje a gente vai ver um pouco sobre o processo de ocupação, né, e de expansão do território brasileiro. Não é um assunto assim tão extenso, mas a gente vai dar uma olhada breve, porque pode pegar vocês de surpresa aí na prova, então é bacana vocês estarem por dentro aí de alguns detalhes. Então, sem mais delongas, vamos logo para a aula. Bem, basicamente, a gente pode começar falando de duas formas principais, né, de exploração do território que se evidenciaram naquela época. Bem, nesse sentido, haviam as expedições oficiais, né, que também eram chamadas de entradas, e elas eram financiadas pela coroa portuguesa. E, muito em razão disso, elas realmente respeitavam os limites do Tratado de Tordesilhas e as explorações se davam apenas na parte que cabia a Portugal. Bom, mas haviam também as expedições particulares, né, que eram conhecidas como bandeiras, e daí mesmo veio o nome dos exploradores bandeirantes, e a maioria dessas expedições elas partiam do povoado de São Paulo de Piratininga, que foi o primeiro nome dado à cidade de São Paulo. Bem, tais expedições elas não respeitavam o Tratado de Tordesilhas e avançavam as terras que cabiam à Espanha pelo tratado, né? Bom, isso se dava basicamente porque os bandeirantes, eles eram colonos que se encontravam em grandes dificuldades financeiras, então eles estavam sempre buscando novas formas aí de manter a sua subsistência, né, através das explorações, então eles não ligavam de estar invadindo as terras americanas de propriedade espanhola. Bem, em resumo, o povoamento do território ele se iniciou pelo litoral, né? Mas razões diferentes motivaram a interiorização do território em cada uma das regiões do país. Nesse sentido, o povoamento e a ocupação da região norte do país, ela se deu basicamente em decorrência das missões jesuíticas da Igreja Católica, a qual buscava converter mais indígenas ao catolicismo, né? Uma vez que na Europa a Igreja Católica vinha enfrentando algumas dificuldades, né? Em razão da reforma protestante, que daria início ali a novas correntes religiosas cristãs, né, e faria uma certa concorrência ali no meio religioso. Então, a Igreja Católica via como uma grande oportunidade de alcançar mais fiéis aí à catequização dos indígenas. Então, paralelamente a esse objetivo da Igreja Católica, né, de conseguir conquistar novos fiéis, desenvolveu-se também, durante essas missões jesuíticas, o extrativismo vegetal na região norte, né, uma vez que as chamadas drogas do sertão, como Guaraná, Urucum, castanha do Pará e muitas outras, elas realmente eram bem valorizadas na Europa, então tinha esse mercado consumidor aí que se desenvolvia a partir da extração vegetal no norte do país. Ou seja, o desenvolvimento dessa atividade econômica, ela realmente foi fundamental para a ocupação daquela parte do território. Bom, por sua vez, o sertão nordestino ele foi interiorizado em grande parte em razão da atividade econômica da pecuária, que, como a gente já falou, né, ela era muito importante para a atividade da cana-de-açúcar, né, da produção açucareira, só que ela não poderia tomar o espaço ali das lavouras canavieiras, então ela foi responsável pela interiorização do território na medida que várias fazendas, né, de gado iam surgindo às margens do Rio São Francisco, e com isso o território na região Nordeste ele ia sendo interiorizado à medida que o tempo passava. Bom, já o povoamento das regiões mais centrais do Brasil, elas se devem principalmente aos esforços bandeirantes, né, que inclusive foram os responsáveis por encontrar as primeiras jazidas de ouro na região de Minas Gerais, né, onde se desenvolveu a atividade da mineração, né, que seria responsável por uma migração em massa para a região mineira. No mais, as terras ao sul, né, pelo Tratado de Tordesilhas, originalmente caberiam à Espanha, né, mas também foram desbravadas aí pelos bandeirantes na busca de recursos. Bem, já na constância da União Ibérica, né, o território de Portugal e de Espanha passava a ser considerado apenas um, de modo que ficava livre a circulação pelos colonos na América Portuguesa e Espanhola, sem divisões de fronteiras. Contudo, com o final da União Ibérica em 1640, foi necessário rediscutir os limites territoriais entre os dois países, né? E depois de vários conflitos, né, envolvendo muitas questões econômicas que eram exploradas nos territórios, e tal, o Tratado de Madrid foi assinado no ano de 1750, basicamente concedendo a Portugal o direito sobre as terras que de fato haviam sido exploradas pelos colonos, né, pelos brasileiros, né, portugueses brasileiros. Assim, a partir da assinatura do Tratado de Madrid,
a composição do território brasileiro, né, ou melhor, a sua geografia passou a ser essa que vocês estão vendo aí nessa imagem, né, sendo que a primeira parte amarela era definida no Tratado de Tordesilhas e essa laranja ficou rediscutida com o Tratado de Madrid, que é basicamente a composição atual do Brasil, né, sendo relevante citar que vários outros tratados ainda foram assinados depois para resolver questões mais pontuais do território, sendo relevante lembrar que o último foi o Tratado de Petrópolis, quando houve a incorporação do Estado do Acre, né, mas já no ano 1903, já na República, mas é importante a gente lembrar aqui que foi a última incorporação ao território. Enfim, pessoal, essa foi a aula de hoje. É um assunto breve, mas é bacana que vocês conheçam, né? Tenham aí os conceitos básicos de como foi a situação da ocupação do território, né? Então, resolvam as questões que estão aí no PDF, não deixe de fazer. E, vocês sabem, qualquer dúvida, vocês falem comigo aí, estou à disposição. E é só isso por hoje. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.